Sejam bem-vindos à resenha da Mari Fernandes, onde você encontra as melhores resenhas do seu livro preferido. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Também me segue nas redes sociais. Antes de começar a resenha de hoje, vou fazer uma pequena introdução sobre a Revolução Farroupilha, que aconteceu aqui no Brasil no século XIX. Para isso, vou usar uma colinha que é tipo, sabe aquelas fichas que os apresentadores de programa usam, geralmente com a logo do programa, ou a logo da emissora, do jornal, enfim. Aí eu resolvi fazer meio que tipo isso, né? Com resenhas da Mari. Então, vamos lá. A Revolução Farroupilha, também conhecida como a Guerra dos Farrapos, foi uma das mais importantes conflitos no Brasil imperial. Durante cerca de 10 anos, entre 1835 a 1845. As razões iniciais da Revolução foram a insatisfação de alguns gaúchos, dos gaúchos formados por estancieiros e charqueadores que eram produtores de carne seca, que produzia e vendia carne seca no sul do país. Com os altos impostos que o governo estava cobrando deles, da carne e tudo mais. Enquanto isso, na Argentina e no Uruguai, também tinha carne seca, também vinha carne para o Brasil, e os impostos que esses países pagavam eram muito menores do que o que o pessoal do Sul deveria pagar para o governo. Então, os gaúchos começaram a ficar revoltados com isso, com o Império, e aí começou a se formar essa revolução. Além da questão econômica, também tinha a centralização política, em que os gaúchos se sentiam marginalizados, sem autonomia para gerir os próprios assuntos, os próprios negócios, porque tudo eles tinham que depender, tudo que eles tinham que seguir conforme o governo imperial falava para fazer, né, impunha para ser feita. E também alguns líderes começaram a se inspirar na América do Sul, que já estava tendo alguns movimentos liberais, republicanos, para o fim da monarquia e a instauração de uma república no Brasil, para que o Brasil deixasse de para que o Brasil deixasse de ser império e virasse uma república. E no meio disso tudo, algumas figuras importantes marcaram toda a Revolução Farroupilha. Entre eles está o italiano Giuseppe Garibaldi. Ele era muito bom com mar, navegador, ele era um marinheiro, então ele ajudou o Rio Grande do Sul construindo alguns barcos, alguns navios para a tropa farroupilha. Então ele ajudou os farrapos, como eles eram conhecidos, nessa parte marinha, nessa parte de entrar em território, entrar em lugar pelo mar, e tudo mais assim. E também Bento Gonçalves, que foi o líder do movimento, ele foi um grande líder, e ele também proclamou a República Rio-Grandense em 1836 e virou o primeiro presidente da província. E com essa introdução que eu fiz aqui, a gente vai para a parte do livro da Letícia Bischoff. Eu não tenho ele aqui, eu li ele pelo Kindle, mas eu quero ainda comprar ele físico, porque é uma história muito incrível que me deixou até com ressaca literária a hora que eu terminei de ler ele. Que é o livro A Raia das
Sete Mulheres, que também virou série, virou uma minissérie em 2003, 2004, na Rede Globo. Passou em horário nobre, não sei exatamente, não lembro quando foi que ela passou, mas ela já foi reprisada várias vezes. Então, bora lá para a história do livro. O livro começa com a Manuela, que é sobrinha do Bento Gonçalves, escrevendo em seu caderno, em seu diário, sobre a noite de Ano Novo, né, de 1835. Apresenta pra gente todos os personagens em volta de uma mesa, comemorando, comendo, mal sabendo o que estava por vir, que a partir daquele ano tudo ia mudar, logo em setembro a guerra ia estourar. Então ela está relatando pra gente, a gente vai conhecer esses personagens, e as personagens principais são 7 mulheres da família de Bento Gonçalves, que já está começando a se falar da guerra, começando a um pequeno murmurinho. Então ele pega as mulheres de sua família e manda para uma estância que fica um pouco afastada, para que quando acontecer na guerra, estourar e tudo mais, elas ficassem protegidas longe do perigo. Então, essas mulheres vão para essa estância, para essa fazenda, ficar por lá, e elas ficam por lá durante 10 anos, até a guerra acabar. E acontece muita coisa durante esses 10 anos, e a gente vai acompanhar através dos olhos da Manuela tudo que aconteceu com cada personagem. E para essa instância vai a Manuela, que é sobrinha do Bento Gonçalves, junto com a sua mãe, Maria, e as suas irmãs Rosário e Mariana. Também a mulher do Bento Gonçalves, Caetana, junto com a sua filha Perpétua, e as suas outras crianças que ainda eram menores, que a Perpétua era a mais velha, então ela já era mais mocinha, e vai crescendo ao longo dos 10 anos. Também a Ana Jacira, que é irmã do Bento Gonçalves, e numa estância ao lado ficava uma outra irmã do Bento chamada Antônia. Eu não sei se eu falei de todas, mas enfim. Ao longo da história vocês podem conhecer cada uma delas. E durante esses 10 anos que se passa, cada uma vai vivendo uma história, tem perdas, né? Porque a guerra se perde, muitas pessoas acabam se perdendo, tem alegrias, tem tristeza, tem amores, encontro e desencontro. É um livro que faz a gente sentir muito como se a gente estivesse vivendo aquele momento, aquele período, as guerras, as cenas das guerras, é muito detalhada. Achei incrível o jeito que a autora escreveu, cenas de guerra, assim, é um pouco mais, eu penso que é um pouco mais difícil, né, de escrever, é muito mais ação, muitas cenas de ação, digamos assim, e cada uma dessas meninas vão crescendo, né, elas chegam na fazenda novas e cada uma vai tendo várias coisas vai acontecendo. A Manuela se apaixona pelo Garibaldi, que, né, lembra que na introdução eu falei que ele fez parte do Rio Grande na guerra, na Revolução, então ele vai aparecer no livro e ela vai se apaixonar por ele, eles vão viver um amor proibido, né, porque ela já está prometida para seu primo Joaquim, que é o filho do Bento Gonçalves,
então eles não podem viver esse amor. Fica muito bom e fica esperando ele voltar, ele fala que ia voltar, o Giuseppe, só que ele acaba não voltando e conhecendo a Anitta e se casando com ele, logo depois vai embora do Brasil e a Manuela fica esperando ele voltar, ainda apaixonada, ela não se casa depois, termina o noivado com o Joaquim, e gente, eu amei, sinceramente eu amei. Se eu falar tudo, meio que vai acabar um pouco a experiência. A gente fica também, durante a leitura, esperando os homens voltarem da guerra, junto com as mulheres, né? Que as mulheres ficavam na estância, ficavam esperando, cozinhando, fazendo as coisas de casa, bordando, tocando algum instrumento, também tomando conta da estância, do gado, das carnes, do que eles produziam na fazenda, administrava, né? As mulheres também administravam, já que os homens estavam na guerra e não podiam fazer muita coisa do que eles faziam antes. E, enfim, é um livro que vale muito a pena ler. E antes de terminar, eu quero falar uma curiosidade. A Manuela realmente existiu. Em alguns lugares fala que ela era sobrinha do Bento Gonçalves, outros falam que ela era apenas uma prima de segundo grau. Mas enfim, ela era parente de Bento Gonçalves mesmo. E ela realmente se apaixonou pelo Giuseppe Garibaldi. Não se sabe se eles realmente tiveram um romance ou se ela foi só ela foi apaixonada e ele não sentiu nada por ela. Mas o fato é que ela realmente gostou e diz a lenda que depois que a guerra acabou, já bem velha, assim, com 80 e poucos anos, 90, que ela saía pelas ruas de Pelotas, vestida de branco, tipo noiva, mais ou menos assim, com o cabelo um pouco arrumado, e uma caixinha, segurando uma caixinha, onde ela falava que era carta de Giuseppe Garibaldi, mas, enfim, não sei se é lenda, se é verdade, há muito relato com isso, e também quem tiver interesse na minissérie ainda tem na Globoplay, que é a plataforma de streaming da Rede Globo, então vale a pena assistir. Eu já assisti, né, 2 vezes, quando passava no canal aberto, na TV Globo, e depois no Globoplay também, já um pouco mais velha. E é interessantíssimo e é muito lindo. Você chora, você ri, você fica com raiva, e você fica querendo mais e mais. E fique ligadinho esse logo para mais resenhas aqui no canal. Até mais!